Gente, vocês tinham que estar gravando lá isso. O bom humor ajuda muito, ajuda muito. A gente está acostumado a ver situações onde a paciente que tem um humor, uma autoestima muito boa e encara a doença de uma maneira positiva, tem muito menos efeitos colaterais, por exemplo. Isso é um fato. A gente sabe que a paciente que é para cima, que tem um alto astral, vai ter muito menos efeitos colaterais. E apesar da gente não ter isso comprovado cientificamente na vida, é o que a gente vê. Paciente que está depressiva acaba tendo muito mais toxicidade do que aquela que encara aquilo de uma maneira muito mais tranquila. Isso é uma realidade. O tratamento da autoestima, a gente vai cuidar para que o paciente ele se sinta bem, mesmo estando fazendo tratamento, mesmo tendo as mudanças físicas que ele passa e sabendo que ele pode passar por aquilo dali e entender o câncer como uma mudança e que pode trazer transformações positivas também para ele. Eu digo que a religião para mim foi tudo, porque a fé me ajudou bastante. Eu acompanhei outros casos de pessoas que ficaram doentes junto comigo, que não conseguiram terminar o tratamento, muitas que morreram até no meio do caminho, e comigo a minha fé foi a base, porque eu criei, eu aceitei, eu sabia que Jesus iria fazer a diferença e Ele fez. Quando eu descobri que eu estava com câncer de mama foi em 2010, eu tinha 34 anos, eu tive um diagnóstico que foi muito de surpresa, porque na verdade eu entre 6 e 6 meses eu fazia todos os exames. E no mês de novembro eu fiz, deu tudo certo, e quando foi no mês de fevereiro que eu resolvi refazer todos os exames, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E a minha primeira reação foi, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? É a cirurgia, é tratamento de quimioterapia, é a radioterapia? O que é que eu tenho que fazer? Somente a ficha caiu para ter uma reação, mas a ficha cair disso tudo foi no momento em que eu passei pela cirurgia e comecei realmente a quimioterapia. Eu fiz cirurgia no ano de 2012 e a previsão do médico era fazer a mastectomia, era retirar minha mama e esvaziar a axila, tirando os linfonodos do braço. Com isso eu ficaria deficiente. Eu não teria todo o movimento do braço, eu não poderia pegar peso, eu não poderia trabalhar mais. Mas aí eu vivi o milagre de Deus, porque eu entrei na sala de cirurgia para ser mastectomizada e quando eu saí, eu não sabia, eu estava anestesiada e eu pedi à minha irmã que tirasse o lençol para ver o dreno, porque quem faz mastectomia coloca um dreno, assim, que incomoda, é muito ruim. E quando ela tirou, eu estava sem o dreno. Eu tive curiosidade de ver a minha mama. E a mama estava lá preservada, né? Não tirou, só tirou um nódulo mesmo no lugar, não tirou nem parte da mama. E com isso, eu tenho certeza que eu vivi o milagre de Deus. Porque já estava tudo certo pelo médico, diagnosticado. Ele tinha certeza que precisaria retirar a mama. Com isso, eu tenho certeza, eu vivi o milagre. A grande maioria das vezes o câncer de mama é assintomático. Quando aparece algum sintoma, normalmente é a mulher fazendo um autoexame, acaba percebendo um nódulo palpável, mas além disso pode acontecer também alteração da pele, da cor da pele, que pode ficar um pouco mais avermelhada, a textura pode ficar um pouco mais espessa, às vezes mudança do mamilo, então o mamilo, que é o bico do seio, pode entrar um pouco, então a retração do mamilo é um sintoma que chama atenção, pode haver algum tipo de ferida na pele, pode também aparecer secreção saindo do mamilo, diferente de leite, mas alguma secreção sanguinolenta, ou às vezes mesmo aquosa, que também pode chamar atenção para o diagnóstico. Uma alimentação saudável pode sim prevenir o câncer de mama. Não só o câncer de mama, mas diversas outras doenças. Quando a gente nasce, a gente já tem uma predisposição para o desenvolvimento de algumas doenças. Mas os nossos hábitos, a nossa alimentação, ela vai influenciar sim na ocorrência ou não dessas doenças. Geralmente, a dificuldade maior do paciente com câncer de mama está relacionada à perda do cabelo, à perda também da mama pela mastectomia e também ao ganho de peso que acaba tendo pelo próprio tratamento. Lidar com a questão da alopecia, que é a questão da queda do cabelo, para mim foi ótimo. Se eu pudesse até hoje, eu estaria careca, porque eu adorei, eu curti, eu fiz fotos, eu fazia pose, eu me montava toda, eu me maquiava, eu perdi inclusive
sobrancelhas, cílios, pelos do corpo, mas isso para mim era brincar de boneca todos os dias. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era me maquiar, era sempre fazer alguma coisa, uma maquiagem diferente, vestir uma roupa diferente, mas nunca cobria a cabeça. Era a única parte do corpo que eu não me preocupava. Eu não me preocupava em ser careca, eu achava um charme, achava um luxo. Mas a pedido da minha mãe, eu deixei os cabelos crescer e estou deixando aí seguir. Quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, a gente tem 3 tipos. A prevenção primária é quando a gente faz uma intervenção nos fatores de risco e evita o aparecimento da doença. Essa prevenção primária deve ser feita com mudança de hábitos de vida. Então, ter uma vida saudável, prática regular de atividade física, não fumar, não beber, ter uma dieta equilibrada. Essas são medidas que fazem com que a gente consiga reduzir o risco de câncer de mama em até 30%. Então, são medidas que fazem com que a doença não venha a ocorrer ou reduz o risco dela ocorrer. A prevenção secundária é a prevenção que faz com que a gente tenha um diagnóstico precoce, ou seja, numa fase curável, na grande maioria das vezes. E isso é feito através de exame clínico anual, da mamografia anual, também acima dos 40 anos. O câncer de mama tem muitos avanços recentemente, principalmente no campo de drogas novas que estão sendo descobertas. Então, existem atualmente drogas que são muito mais específicas e, portanto, oferecem muito menos efeitos colaterais do que antigamente. Com isso, elas são mais eficazes, porque vão diretamente no alvo da célula tumoral, sendo muito menos tóxica, que é o objetivo maior do tratamento. A gente tem uma eficácia com menor toxicidade. E isso a gente vem acompanhando essa evolução dentro do câncer de mama, conseguindo, com isso, oferecer muito mais chances de cura e conseguindo oferecer um tempo de vida muito maior para as pacientes que não são curáveis. O que eu aprendi de positivo nesse processo todo, até esse momento aqui que vocês estão me vendo, foi que muitas coisas que a gente valoriza na vida não são nada. Eu tive que me desfazer de muita coisa, de perder muita coisa, de mudar muita coisa. Eu tive que morrer e nascer de novo. Começar a ter uma nova vida, a mudar os meus hábitos, seja na alimentação, seja para cuidar da minha saúde, principalmente na minha posição de trabalho que eu tinha antes. E de mais positivo ainda é que eu tenho uma força que eu não sei explicar como e por quê. Eu sei que ela é divina, que ela é magnífica e que eu posso passar essa coisa positiva de elevar o humor e essa coisa de brincar mesmo com a alegria das pessoas e tirar um sorriso e tirar uma fé, porque se eu parar para contar mesmo toda a minha trajetória, de toda a minha vida, de tudo que eu estou passando durante esses anos inteiros, ninguém nem acredita. Então, de mais positivo é eu chegar num lugar e começar a conversar com uma pessoa que não me conhece, e eu falar de tudo que eu tive, de tudo que eu passei no câncer e de tudo que eu vivo hoje, tendo que combater um câncer primário de mama, junto com metástase nos 2 pulmões, no fígado e nos ossos, não é nada, porque eu dou um sorrisão e a outra pessoa começa a sorrir também e nada de melhor no mundo. Deus não pode ter me abençoado de qualquer coisa. O melhor presente que Ele me deu foi a força, a fé e o sorriso que eu tenho, que aí eu ganho qualquer pessoa, eu quebro qualquer um e elevo a estima de qualquer cristão. Eu tiro de lá de baixo, já morrendo, e boto a pessoa aqui do meu lado, pelo menos. Se eu não conseguir botar acima de mim, eu boto aqui do meu ladinho e já estou satisfazendo Deus na medida do meu possível. Existem alguns alimentos específicos que servem para a prevenção do câncer de mama. Alguns estudos têm observado que a qualidade da gordura da nossa dieta tem sido importante para essa prevenção. Então, incluir alimentos fontes de ômega 3, por exemplo, é bem importante. Então, onde é que a gente pode encontrar esses alimentos? Como, por exemplo, nos peixes, a sardinha, o salmão. O salmão silvestre, por exemplo, ele é rico em ômega 3. As sementes, as oleaginosas, como as castanhas, as nozes, a própria semente da chia, ela é bem importante nesse sentido. E existem uma outra classe de alimentos também, que são os antioxidantes, que são bem interessantes para isso. Os antioxidantes no nosso corpo, eles agem protegendo as nossas células de alguns danos celulares. Então, quais são esses alimentos? Como, por exemplo, o alho,
ele é um alimento que possui a alicina, que é super antioxidante. É um alimento bem fácil de incluir na nossa alimentação. Então, como temperos, em diversas preparações, a gente pode estar incluindo esse alimento. Tem a cúrcuma também, que é conhecida como o açafrão, que é bastante antioxidante e atua estimulando a morte celular de células defeituosas. Então, seria bem interessante incluir. E os alimentos antioxidantes também são as frutas cítricas, por exemplo, a laranja. E quanto mais a gente variar a coloração de nossa alimentação, mais a gente vai conseguir uma diversidade de nutrientes. Então, tanto a vitamina C quanto a vitamina E, eles são importantes para essa prevenção. Olha, o que eu posso dizer para motivar, de estimular... Ai, meu Deus, eu não sei, às vezes eu fico até me sentindo... Peço perdão a Deus, achando que eu estou querendo ensinar a missa ao vigário, e muitas vezes eu fico assim, meu Deus, quem sou eu para falar isso? Eu também caio, gente. Mas eu caio e eu me levanto. E quando eu me levanto cada vez mais forte. Então a mensagem que eu deixo para vocês é: nunca percam a fé. A base de tudo é a fé. E você vai conseguir, é a força. Vamos lutar. Cai, mas levanta. E cada vez que levantar, levante mais forte. Busque, agregue, traga as pessoas que te amam, traga tudo que for de energia positiva, de amor, de tranquilidade, de felicidade para perto de você. Afaste tudo de ruim. Mares, dores, rancores, desamores, tudo de ruim. Tudo de bom para perto, tudo de ruim para bem longe de vocês. Com força, fé, com garra, vamos seguir em frente. Vamos superar. Pronto? Pronto? Bora!